vou te contar. Ninguém mais deveria saber. Passei alguns dias em Austin, visitando amigos. Moro na Louisiana, então é uma viagem de quase um dia inteiro. No meu último dia em Austin, meu velho amigo Tom comentou em um story meu do Instagram, perguntando quando eu iria embora. Respondi que era naquele dia mesmo. Ele disse que morava a 1 hora de Austin, o que, por acaso, era justamente na direção de casa. Fazia anos que eu não via o Tom, então seria legal colocar o papo em dia. Ele disse para eu passar lá, e eu topei. Coloquei o endereço dele no GPS. Dava cerca de 1 hora e meia de viagem. Tom e eu fomos amigos no ensino médio, mas perdemos o contato depois da formatura. A gente ainda se seguia nas redes sociais, mas fazia anos que não conversávamos de verdade. Quando cheguei, percebi que a casa dele era meio antiquada. Não estava abandonada nem nada, só envelhecida. O alpendre de madeira rangia sobre meus passos e quando ele abriu a porta, senti um cheiro de madeira antiga e algo rústico, como uma cabana no meio do mato. Tom foi super receptivo, me deu um abraço apertado e me puxou para dentro. Algumas amizades permanecem puras, não importa quanto tempo passe. Por dentro, a casa era tão antiga quanto por fora. Os móveis pareciam ser dos anos 70 e cada passo no assoalho de madeira soltava um rangido. Tinha um clima bem texano, até charmoso, como se eu tivesse voltado no tempo. Sentamos na sala para conversar e beber um uísque. Já eram umas 5 horas da tarde. Um drink virou 2, 2 viraram 3, e antes que eu percebesse, eu já estava bem bêbado. O calor do álcool deixou tudo mais aconchegante, mas também mais pesado. As horas passaram como minutos. A conversa estava tão boa que eventualmente ele fez a pergunta que eu já esperava. Cara, você ainda tem uma longa viagem pela frente, por que não dorme aqui hoje? Eu hesitei, mas ele tinha razão. Eu não tinha condições de pegar a estrada naquele estado. Concordei perguntando se eu podia ficar no sofá. Que nada, eu tenho um quarto de hóspedes. Não é nada demais, mas é melhor que o sofá. Por mim, estava ótimo. Pedimos comida chinesa e depois de comer, ele me levou até o fim de um corredor curto onde ficava o quarto. Eu estava tão bêbado que mal reparei no ambiente. Mas lembro que o ar no cômodo era parado, como se ninguém usasse aquele quarto há muito tempo. Mal tive tempo de assimilar o espaço. Me joguei na cama, exausto e completamente bêbado. No meio da madrugada, acordei. Estava com a boca seca, a cabeça girando e o quarto estava escuro, exceto por um pouco de luz do luar entrando pelas persianas. Foi aí que eu vi. No canto mais afastado do quarto, na porta do armário, havia algo pendurado. À primeira vista, parecia um sobretudo preto pendurado em um cabideiro. Mas, à medida que meus olhos se ajustavam, o formato me pareceu errado. A parte de cima era larga, como ombros, e a maneira como aquilo pendia não lembrava um tecido, mas sim uma silhueta. Meu coração disparou. Eu não lembrava de ter visto aquilo quando entrei no quarto, mas eu estava bêbado, talvez só não venha notado. Virei de lado tentando ignorar. Era só um casaco, só isso. Mas não consegui evitar. Olhei de novo, ainda estava lá. Fechei os olhos com força, respirei fundo e me obriguei a dormir. Não sei quanto tempo dormi depois disso, mas acordei de novo, dessa vez por causa de um som. Um rangido lento e suave, como passos cautelosos em um assoalho velho. Meus olhos se abriram num estalo. Agora o quarto estava levemente iluminado, com a luz do alvorada entrando pelas frestas. Virei a cabeça em direção ao canto e meu estômago afundou. O casaco tinha sumido. Sentei tão rápido que minha cabeça girou. Meu corpo tremia, um misto de medo e ressaca. Vasculhei o quarto com os olhos, o coração martelando no peito. Nada, só a porta do armário vazia. Joguei as cobertas de lado e corri até o quarto do Tom. Ele ainda roncava, completamente alheio ao pânico que eu sentia. Sacudi ele até acordar, o que não foi fácil, já que ele também tinha bebido bastante. Quando finalmente abriu os olhos, confuso, eu falei ofegante: "O casaco, aquele no quarto de hóspedes, pendurado na porta do armário." Ele me olhou franzindo a testa. "Que casaco?" perguntou. "O sobretudo preto, parecia uma pessoa, quase." Tom se sentou, mais desperto agora. "Cara, eu nem tenho sobretudo e nem tem cabideiro naquele quarto.
Fiquei esperando ele dizer que era brincadeira, que estava me zoando, mas a expressão dele continuou séria. "Vem ver", falei. Ele suspirou, mas me acompanhou até o quarto de hóspedes. Apontei para o canto. Estava ali, exatamente ali. Tom coçou a cabeça e perguntou se eu tinha certeza de que não tinha sido um sonho. Eu insisti, com a voz trêmula. "Eu sei o que eu vi. Acordei e estava lá. Depois acordei de novo e tinha sumido." Ficamos em silêncio por alguns instantes, parados no quarto. O clima estava pesado, quase sufocante. Finalmente, Tom soltou o ar e balançou a cabeça, concordando em dar uma olhada na casa, só por precaução. Revistamos cada cômodo, cada armário, cada canto. Nada, nenhum sinal de arrombamento, nenhum sobretudo pendurado em lugar nenhum. Nada que explicasse o que eu tinha visto. Eventualmente, Tom tentou me convencer de que talvez eu estivesse num estado entre sono e vigília, vendo coisas que não estavam lá. E, sinceramente, eu queria acreditar nisso. Não queria nem considerar a outra possibilidade. Assim que o sol nasceu de vez, peguei minhas coisas, me despedi e peguei a estrada. Quase me senti culpado por deixar ele sozinho naquela casa. Durante toda a viagem de volta para Louisiana, minha mente voltava àquela cena. Acordar e ver aquela figura semelhante a um casaco me observando do canto, e depois pela manhã simplesmente não estar mais ali. Talvez Tom tenha pregado uma peça cruel em mim, mas até hoje ele nunca admitiu nada. Então eu duvido. Ou talvez, só talvez, tivesse realmente alguém naquela casa, me observando quando eu dormia, e que decidiu ir embora, antes do amanhecer. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos. Estava em uma viagem com meus pais e uma amiga, que podemos chamar de Ana. A história se passa na Suécia, durante uma viagem de carro. Meus pais, Ana e eu estávamos fazendo uma viagem doméstica, com uma distância de 8 horas de carro de casa. O plano era visitar um parque temático e ficar num camping, mas não tínhamos reservado um local. No dia da viagem, chegamos na cidade onde o parque temático estava localizado, mas planejamos visitar o parque no dia seguinte. Então, precisávamos de um lugar para dormir, já que trouxemos tendas no carro. Meu pai procurou online por um camping nas proximidades e encontrou um que parecia bom e próximo. Então, ele ligou para o camping, mas infelizmente aquele dia coincidiu com um grande torneio de futebol e o camping estava lotado. Como não tínhamos feito a reserva, não havia mais vaga para nós. Meu pai ligou para outros lugares, mas não conseguimos encontrar nenhum camping com preço razoável e perto do parque temático. Nossa única opção era encontrar um lugar para acampar na natureza. Configuramos o GPS para o estacionamento mais próximo, dentro de uma floresta, para evitar multas de estacionamento. Eventualmente, encontramos um local em uma reserva natural. Quando chegamos, havia algumas pessoas por ali, então perguntamos se era seguro montar nossas tendas e se o lugar era adequado. Uma mulher que estava fazendo trilha nos disse que era um bom lugar para dormir e que não havia fiscais de estacionamento por lá. Com base nisso, decidimos montar nossas tendas em um pequeno estacionamento de cascalho, solitário, cercado pela floresta. A praia ficava a 10 minutos a pé. Inicialmente pensamos em montar as tendas na praia, mas algo me dizia que seria melhor acampar no estacionamento. Quando saímos do carro para montar nosso abrigo para a noite, notei um carro estacionado mais distante no estacionamento. Parecia estar em péssimas condições e não havia ninguém dentro. Achei estranho, pois já era noite e não havia mais pessoas na praia nem fazendo trilha na floresta. No entanto, não dei muita atenção na hora. Ajudamos meus pais a montarem a tenda deles, enquanto Ana e eu dividimos a outra. Colocamos as tendas bem próximas uma da outra. Depois de bastante esforço, finalmente terminamos. Ana e eu fizemos nossa tenda confortável, assistimos a vídeos no YouTube e comemos alguns snacks. Queríamos dormir cedo para não ficarmos cansados no dia seguinte. Então, por volta da meia-noite, decidimos dormir. Nossos pais já estavam dormindo em sua tenda. Ana e eu estávamos rolando pelo TikTok quando, de repente, ouvimos um som metálico vindo do estacionamento. Parecia uma pá sendo jogada sobre o cascalho. Nós duas pulamos de susto e nos olhamos, sem saber o que poderia ser. Com medo de olhar pela janela da tenda,
optamos por ficar em silêncio e ouvir. O som vinha da mesma direção do carro abandonado. Então ouvimos o que parecia ser uma pá sendo jogada no porta-malas do carro, seguido pelo barulho do porta-malas batendo. Ficamos em silêncio, com o coração disparado. Em seguida ouvimos o carro acelerando, como se alguém estivesse tentando fugir rapidamente. Enviei uma mensagem para um amigo que morava na cidade mais próxima, contando onde estávamos. Ele respondeu me avisando que a praia perto dali era conhecida por ser perigosa, com criminosos organizados frequentemente envolvidos em atividades ilegais. Nós não sabíamos disso antes. Quando li a mensagem, senti um frio nas espinhas e fiquei profundamente incomodada. Cerca de 10 minutos se passaram em silêncio, depois que o carro foi embora. Ana e eu começamos a relaxar um pouco, quando do nada, ouvimos um grito estridente de um homem vindo da floresta. Ficamos absolutamente horrorizadas. Imediatamente mandei uma mensagem para minha mãe, dizendo que ouvimos um grito alto. Como ela não respondeu, liguei para o celular dela para acordá-la. Ela finalmente atendeu e disse que nem ela nem meu pai ouviram nada. Ela me tranquilizou, dizendo que provavelmente não era nada sério. Mas naquele momento, não consegui pensar em nenhuma razão normal para alguém gritar daquele jeito. Ana e eu nos encolhemos nas cobertas, aterrorizadas, sem saber o que estava acontecendo. Cada minuto parecia uma hora. Mesmo sendo meia-noite, estávamos com tanto medo que não conseguíamos dormir. De repente, tudo ficou estranhamente silencioso. Então, meu sangue gelou. Ouvi passos. Alguém estava caminhando ao redor das nossas tendas, movendo-se furtivamente. Ana e eu nos sentamos, paralisadas de medo. Coloquei o celular de lado para que sua luz não iluminasse a tenda. Meu coração estava a mil e eu podia ouvir o meu próprio pulso. Não havia nenhuma razão lógica para alguém estar andando ao redor das nossas tendas no meio da floresta a essa hora. Os passos passaram pela nossa tenda, depois se aproximaram da tenda dos meus pais e então deram a volta no nosso carro, que estava estacionado ali perto. A pessoa parou e parecia estar observando nossas tendas por um momento. Ficamos em silêncio absoluto. Então, ouvi o mesmo carro de antes voltando. Seus faróis iluminaram nossas tendas e Ana e eu rapidamente nos deitamos para não sermos vistas. Juntei coragem para espiar pela pequena janela da tenda. Vi a porta do carro batendo antes dele acelerar novamente. Senti um breve alívio quando a pessoa foi embora. Da minha posição, vi a estrada por onde o carro havia saído. 5 minutos depois, vi outro carro se aproximando rapidamente. Era um carro de polícia, indo na mesma direção que o outro carro havia ido. Nada mais aconteceu depois disso. Ana e eu estávamos abaladas, então decidimos ficar no carro trancado para nos sentirmos mais seguras. Fiquei acordada até às 5 horas, vigiando a floresta enquanto Ana eventualmente adormecia ao meu lado. Depois de 1 hora, voltamos para nossa tenda e, de pura exaustão, finalmente conseguimos dormir. Acordamos por volta das 9 horas, completamente exaustas. Eu contei tudo para minha mãe e ela revelou que também havia ouvido os passos, mas quando a pessoa se aproximou da tenda deles, ela ouviu uma respiração pesada, como aquela que você ouve em filmes de terror durante uma ligação assustadora. Ela também tinha ficado apavorada. No entanto, meu pai dormiu a noite inteira e não ouviu nada, então tivemos que contar tudo para ele sem hesitar. Imediatamente começamos a arrumar as coisas, ansiosos para sair de lá o mais rápido possível. Nenhum de nós queria ficar ali por mais tempo. Apesar da noite aterrorizante, nos divertimos no parque temático, mais tarde naquele dia. No entanto, naquela noite, decidi pesquisar sobre a floresta onde havíamos acampado. O que encontrei me fez gelar. Pouco tempo antes da nossa visita, um homem havia sido ameritado ali, esfaqueado até a morte por causa de dívidas relacionadas a gangues. E o mais perturbador, 2 homens desapareceram naquela praia e nunca foram encontrados. Não consegui parar de pensar nisso. E se a pessoa andando ao redor das nossas tendas fosse alguém perigoso, verificando se havia testemunhas? E se estivéssemos em sério perigo, sem perceber? Até hoje, ainda penso naquela noite. Quem fez aquele grito horrível? E por que alguém estava usando uma pá no meio da noite, em uma floresta? E a polícia? O que exatamente eles estavam perseguindo?
Acho que nunca vou saber. Essa é uma história que ainda me assombra quando penso nela, mesmo tantos anos depois. Apesar de eu ser muito novo quando aconteceu, foi por volta dos 6 anos que minhas memórias de infância começaram a ficar mais nítidas. Tenho apenas um irmão, meu irmão mais velho, Keith. Ele é 2 anos mais velho do que eu, então na época ele tinha 8 anos e eu tinha 6. Eu tinha um horário de dormir bem rígido, 20 horas e 30 minutos. Se eu ou Keith fôssemos pegos acordados depois disso, principalmente pelo nosso pai, a bronca seria séria. Nosso pai era bem severo com a gente quando éramos pequenos. Sinceramente, não lembro se isso aconteceu em uma noite de aula ou num fim de semana. Só lembro que acordei no meio da noite com o Keith me sacudindo, tentando me acordar. Keith e eu dividíamos um quarto grande no andar de cima da casa. O quarto dos nossos pais ficava no primeiro andar. Fiquei confuso com o motivo dele estar me acordando, até que ele sussurrou: "Fica quieto e escuta." Eu obedeci, então ouvi também. Era a voz da nossa mãe chamando a gente lá de baixo, mas o tom era estranho, um sussurro fraco, quase como se ela estivesse tentando não ser ouvida por mais ninguém além de nós. Eu já ia levantar para ir até ela, mas Keith me segurou e disse que não achava que era a mamãe. Falei para ele parar de tentar me assustar. Eu lembro de ter ficado com raiva dele por isso. Então ele me disse: "Chega mais perto e escuta de novo." Fui até a porta do quarto. Do lado de fora ficava um pequeno corredor que levava ao banheiro e ao quarto da nossa avó quando ela vinha nos visitar. Logo à direita da saída do nosso quarto ficava a escada para o andar de baixo, que também tinha uma porta. Encostei o ouvido na porta do quarto. O som ficou mais claro. Parecia mesmo com a voz da nossa mãe chamando a gente lá de baixo. "Keith? Mike?" Olhei para o Keith e disse: "É a mamãe." Mas ele insistiu: "Não é ela." Mesmo com 6 anos e sendo o irmão mais novo, fui eu quem teve a coragem de destrancar a porta do quarto. Abri devagar para não fazer barulho. Caminhei até a porta da escada. Coloquei o ouvido ali também. Mas agora, o som havia parado. Sussurrei para o Keith: "Ela foi embora." E ele, mais uma vez: "Não era a mamãe." Eu estava ficando nervoso com ele, mandando ele calar a boca, dizendo que ele estava me assustando. Mesmo assim, destranquei lentamente a porta da escada e a abri só um pouquinho para espiar. Foi aí que eu vi. No pé da escada, iluminada apenas pela penumbra da casa, havia uma silhueta. Era o contorno de uma mulher, mas no mesmo instante eu soube: não era nossa mãe. Quem quer que fosse me viu e disse com uma voz mansa e estranha: "Oi, querido. Vem cá." Imediatamente fechei a porta com força, tranquei, corri de volta para o nosso quarto e tranquei aquela porta também. Comecei a chorar. Keith só repetia: "Eu te falei, eu te falei." Os dois concordamos em começar a gritar o mais alto que conseguíssemos para acordar nossos pais. Combinamos de contar até 3. No 3, começamos a gritar e a bater os pés no chão com força. Não demorou para nossos pais subirem correndo as escadas, batendo na porta trancada. Nosso pai estava bravo no começo por termos trancado a porta, mas assim que entraram e viram que eu estava chorando e nós dois estávamos completamente apavorados, pararam tudo para nos ouvir. Nossa mãe ficou especialmente preocupada. Quando contamos o que aconteceu, ela deixou bem claro que não estava no pé da escada naquela hora e que não tinha chamado nossos nomes. Ela perguntou como era a mulher, mas tudo o que conseguimos dizer foi que não dava para ver direito. Enquanto isso, lembro de ver meu pai descendo rapidamente as escadas, provavelmente para procurar por aquela mulher. Depois de um tempo, nossa mãe voltou, nos deu um beijo de boa noite e, o que nunca tinha acontecido antes, nos mandou trancar todas as portas. Na época eu era pequeno para entender, mas ficou claro que nossos pais sabiam exatamente do que se tratava, ou de quem se tratava. Lá pelas tantas, ouvimos a campainha tocar. Keith e eu olhamos pela janela e vimos uma viatura da polícia estacionada na frente de casa. Queríamos muito descer,
mas nossos pais nos mandaram ficar no quarto. Lembro de termos implorado para saber o que estava acontecendo. Perguntamos quem era aquela mulher, por que ela sabia nossos nomes. Mas nossos pais sempre respondiam a mesma coisa, que não sabiam. Eles também costumavam dizer que estavam orgulhosos por não termos ido até a escada. Pessoalmente, acho que eles sabiam sim quem era. Mas para nos poupar de mais forma ou trauma, nunca contaram, nem naquela época, nem agora. Na última vez que jantamos juntos, perguntei sobre aquilo de novo. Eles só deram de ombros, dizendo que devia ter sido algum invasor aleatório. Mas isso nunca explicou como aquela mulher sabia nossos nomes. Isso aconteceu quando eu tinha 16 anos. Ainda estava no ensino médio. Obviamente eu não tinha carro, então dependia dos meus pais para me levarem para os lugares ou então ia a pé, se fosse perto. Era fim de semana. Minha amiga Hayley ia receber umas amigas em casa, já que os pais dela iam sair. Minha mãe me levou até lá. A casa da Hayley era perto, tipo uns 3 minutos de carro, ou uns 20 minutos andando. Na época, minha mãe era solteira e também gostava de sair. Antes de me deixar lá, ela disse: "Se eu não estiver em casa quando você for embora, pode voltar a pé ou arrumar uma carona, tá?" Ou seja, ela ia sair com alguém. No quintal da Hayley estavam eu, Tina, Courtney e Belly. A gente ficou conversando, rindo, curtindo a noite por algumas horas, até que, do nada, uns garotos da escola apareceram. Do nada não. Hayley tinha convidado eles, mas não me avisou. E o problema disso era que, entre os 4 garotos, estava ele. Um cara com o que eu tinha tido umas tretas antes e que eu definitivamente não queria ver. Hayley achou que ia ser fofa ou esperta, tentando nos reconciliar, sabe? Mas ficou tudo muito constrangedor. Eu não queria estar ali. Depois de um tempo, resolvi ir embora. Acho que assim que eu saí, os outros começaram a ir também. Já era tarde, mas o motivo principal de eu ir embora foi mesmo aquele clima forçado com os garotos. No caminho, fiquei mandando mensagens para Hayley, dizendo o quanto eu estava brava com ela. E ela só respondia: "Ai, volta aqui. Desculpa. Foi mal mesmo, sério." Eu acabei perdoando ela, mas já tinha decidido. Queria ir para casa. Andei mais uns 5 minutos até que comecei a desacelerar. Tive a impressão de ouvir passos atrás de mim. E quando parei, tive certeza. Alguém estava me seguindo. Olhei para trás e vi um homem de meia idade, capuz cobrindo a cabeça, as mãos no bolso da blusa. Ele estava sorrindo. Disse: "E aí, tudo bem?" Eu respondi com um "oi" seco e segui andando. Era um bairro residencial. Mesmo sendo tarde, ainda era comum ver gente caminhando. Mas alguma coisa naquele homem estava errada. Mas 5 minutos se passaram. Eu continuava andando. E cada vez que eu olhava para trás, ele ainda estava lá. Mesma distância, ou um pouco mais perto. Meu caminho não era reto. Eu tinha que virar em várias esquinas, cortar ruas, mas não importava o quanto eu mudasse a direção, ele continuava me seguindo. Comecei a mandar mensagens para as minhas amigas pedindo ajuda. Foi quando ele falou de novo: "Noite boa, né? Tempo perfeito. Eu adoro esse clima." Respondi com um seco e andei mais rápido, mas sem correr, para não parecer que eu estava com medo. Mesmo assim, cada vez que ele abria a boca, eu sentia um gelo subindo pela espinha. Ele continuou: "Você é daqui da vizinhança?" Eu respondi com um "não", mais ríspido. Ele deu uma risadinha. A essa altura eu já estava desesperada, pedindo para alguém vir me buscar. Ironicamente, o único que se ofereceu rápido foi justamente o garoto que eu queria evitar naquela noite. Vamos chamá-lo de Brandon. Ele disse que já estava vindo me buscar. Foi nesse momento que o homem atrás de mim falou algo que fez tudo mudar. Ele disse: "Eu não vou te machucar. Você mora ali perto da escola, né?" Meu coração congelou. Eu me virei, ele parou de andar ainda sorrindo. Mas agora o sorriso parecia falso, sinistro. Gritei:
Me deixa em paz! E saí correndo. Ouvi os passos dele correndo atrás de mim. Ele estava se aproximando. Ali eu sabia. Era minha vida em jogo. Comecei a gritar feito louca. Socorro! Alguém me ajuda! Queria que todos da rua ouvissem. Queria acordar as casas. O homem gritou de volta, largando de vez a máscara de cara legal. Cala a boca, sua... Mas meus gritos funcionaram. Ele se assustou. Não queria testemunhas. E saiu correndo, sumindo na escuridão. Luzes das casas começaram a se acender. Um casal saiu correndo da porta e eu expliquei, chorando, que quase tinha sido sequestrada. Esperei ali na frente até Brandon chegar. Ele me levou para casa. Era tipo 1 minuto de carro. Minha mãe ainda não tinha voltado. Não respondia as mensagens. Eu estava em pânico. Então convidei Brandon para entrar e passar a noite ali. Acho que ele ficou até feliz por isso. Mas não acabou aí. A gente ficou conversando até tarde, tentando se distrair. Foi quando ouvimos passos ao redor da casa. Meu quarto era no andar de cima, virado para o quintal dos fundos. A gente ouviu o portão dos fundos se abrindo. Minha mãe nunca entrava por ali. Fiquei paralisada. Não chamei por ela. A gente só ficou observando pela janela, tentando ver algo. Não dava para ver ninguém. Até que uma voz de homem sussurrou lá de fora. Tô vendo vocês aí em cima. E me afastei da janela. Brandon gritou. A gente está chamando a polícia, seu doente! E foi exatamente o que fizemos. Brandon falou com a emergência enquanto eu tentava me recompor. Ele tentou manter a calma, ser o homem da situação, e conseguiu. A polícia chegou rápido. Só de verem as viaturas na rua, já me senti mais segura. Descrevi o homem o melhor que pude. Minha mãe chegou logo depois. Estava tão assustada quanto eu. Um carro da polícia ficou parado na rua por algumas horas, como uma precaução. Depois disso, nunca mais andei à noite sozinha, nem no quintal. Minha mãe chamou meu tio para instalar um sistema de câmeras completo. Ele fez questão de deixar todas bem visíveis, para servir de alerta. Nunca descobrimos quem era aquele homem. Mas o impacto foi tanto que 1 ano depois, minha mãe decidiu vender a casa. Ela odiava me ver morando ali, com medo constante. E eu só agradeço que a história tenha terminado do jeito que terminou, e não pior.